E nós estamos aqui porque Maria nos convida a estarmos juntos, reunidos, e nos ensina a rezar. Ela intercede por nós e nos encaminha nos caminhos de seu Filho Jesus. Ela é a mãe que nos acompanha, a mãe que nos quer bem, a mãe que está sempre junto conosco e por isso mostra o caminho de seu Filho Jesus. Jesus, na sua caminhada, sempre passou fazendo bem, mostrando a todos o desejo e o querer do Pai, que é a vida e vida em abundância. Se a gente for ver lá no início das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que o Deus, o nosso Deus, é o Deus da vida, porque Ele nos dá a vida, nos concede a vida, e nós, apesar das nossas contradições, das nossas incoerências, apesar de não mostrarmos o amor que Ele demonstra por cada um de nós, através da vida que Ele nos concede, continua nos amando, nunca nos abandona. E a gente percebe isso quando Ele envia o seu Filho. E Jesus é a própria palavra de Deus que no meio de nós vem fazer a diferença. No meio de nós vem ensinar o que é a verdade, o que é o amor e qual caminho o ser humano deve seguir. Nós temos o exemplo do próprio Deus que vem morar no meio de nós. E Ele é uma pessoa, se faz um ser humano como nós, se faz uma pessoa como nós. No entanto, uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa que é diferente no seu jeito de agir, de ser, no seu jeito de amar as outras pessoas e de incluir aqueles que estão à margem, que estão mais afastados. Nos evangelhos que nós estamos acompanhando, tanto na semana passada, 22ª semana do tempo comum, quanto nesta semana que iniciamos, 23ª, a gente vem percebendo que Jesus bate de frente com a hipocrisia. E o que é esta palavra que a gente escuta tanto e muitas vezes até falamos, mas não compreendemos? O que significa a hipocrisia? E por que Jesus combate diretamente a hipocrisia? Porque ser hipócrita é justamente viver e ser da maneira diferente daquilo que nós, às vezes, falamos. Uma pessoa hipócrita é aquela pessoa que ela pode até dizer, falar bem, mas a sua vida, os seus atos não correspondem com aquilo que ela diz, com aquilo que ela prega, com aquilo que ela fala. Aí nós podemos pensar, isso significa que todos nós somos hipócritas. Todo mundo acaba vivendo ou caindo em contradições dentro da própria vida. No entanto, a diferença entre a contradição e a hipocrisia é a consciência que nós temos disso. Uma coisa é sabermos qual é o caminho certo, qual é o caminho bom, como amar o próximo, o semelhante, assim como Jesus amou. Outra coisa são os hábitos, as práticas do dia a dia que talvez não nos ajudam. Aquela fofoquinha que nós semeamos e achamos que não tem perigo, aquele jeito de agir e de ser com o outro com arrogância, se achando melhor do que o outro, são hábitos que talvez nós não percebemos a forma com que nós agimos. No entanto, um coração cheio de amor faz com que aos poucos nós vamos percebendo e ao mesmo tempo vamos pedindo perdão das pequenas incoerências da vida. E aquele que pede perdão também diz que quer mudar o caminho, também diz que quer mudar a sua postura e seu jeito de ser. E apesar de talvez errar e cair de novo, tem consciência do erro e se esforça para querer mudar. Já o hipócrita não. O hipócrita é aquele que fala, que diz, que tem uma boa locução oratória, no entanto, na hora de agir é completamente diferente. Por exemplo, no evangelho de hoje, Jesus tinha certeza de que iria ser criticado. Ele sabia que
ele fazendo o que fazia, curando as pessoas no dia de sábado, que era considerado dia de descanso, e que ninguém podia fazer nada, segundo a lei, mesmo sabendo disso, colocava em primeiro lugar o quê? A vida. Ou seja, aquela pessoa que necessitava, aquele homem que estava excluído, e que no dia de sábado necessitava da cura do amor, necessitava do abraço de Deus, o recebeu através da palavra e da presença de Jesus. No entanto, aqueles que estavam juntos na sinagoga já esperavam que Jesus realizasse e fizesse isso. E a preocupação deles não era com aquele homem que havia sido curado, não era com aquela pessoa que havia sido incluída no meio de novo da sociedade, porque não estava mais doente. A preocupação deles era em pegar Jesus no momento de fragilidade, segundo a lei. E Jesus vem dizer: o que é certo, o que é melhor, fazer o bem ou fazer o mal, deixar uma vida viver ou deixar que ela morra. O projeto e a proposta de um Deus que aposta na vida é de que a vida deve ser dada e concedida independente do lugar, independente da hora, independente do momento. A pessoa, o outro, o ser humano tem prioridade para Deus. Então a lei se torna secundária, e principalmente a lei do sábado, que dizia que teria que se guardar o dia santo. O sábado é o dia do Senhor, e não há data melhor para se celebrar o dia do Senhor do que mostrar a Ele que nós trazemos vida e vida ao mundo. Da mesma forma Jesus o fez, e a preocupação daqueles que eram considerados assim, pela sua ação, pela sua atitude, hipócritas, é porque justamente a preocupação não estava com a vida, mas estava com a morte que eles premeditavam de Jesus. No coração deles, enquanto estavam dentro da sinagoga, rezando, orando ao Senhor, pensavam no fundo do seu coração: nós vamos pegar esse homem. Na primeira contradição com a lei, nós vamos condená-lo. Isto é hipocrisia. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles agiam de maneira pensada, premeditada, porque Jesus o incomodava. E olha, se Jesus o incomodava, Deus também incomodava eles, porque Deus é o Deus da vida, é que concede a vida. E está talvez na hora da gente pensar também: será que muitas vezes, não só dentro da igreja, não só na convivência diária, mas em todos os ambientes que nós estamos, será que muitas vezes, não pelo hábito, não pelas forças contrárias, mas talvez de maneira consciente, será que a gente não acaba sendo hipócrita com o nosso irmão ou irmã? Será que a gente não acaba cobrando de alguém algo que nem eu mesmo consigo viver? Será que a gente não acaba sendo mais radical do que foram aqueles que condenaram Jesus? E não precisa ser nas grandes obras, nos grandes atos, mas nas pequenas coisas. E a verdadeira conversão, a verdadeira mudança de vida se dá a partir dos pequenos atos e das pequenas obras. Se dá a partir daquilo que é mais insignificante. E se isso nós conseguimos mudar, muita coisa depois também conseguimos mudar em nossa vida. Assim como disse Paulo na primeira leitura de hoje, ele disse que no meio da comunidade cristã havia uma incoerência. No meio da comunidade cristã havia um fermento ruim, mau, mas que poderia ser convertido em fermento bom, que poderia vir a fermentar toda a massa, não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva. Da mesma maneira somos nós. Assim, se nós deixamos de lado as nossas hipocrisias, as pequenas do dia a dia, se nós convertemos o nosso coração, deixamos de ser fermento mau, negativo, e passamos a fermentar a massa de maneira positiva.
Talvez você deva pensar ou pense, mas o que vai ser a minha ação diante desse mundo todo? Qual é a diferença que eu posso fazer diante de toda essa sociedade, diante da minha casa, da minha família, do meu trabalho? Saiba que uma boa ação e todo aquele que age segundo a vida, que é a lei principal de Deus, porque está atrelado ao amor, amor é vida, assim nós fazemos a diferença no nosso meio, fazemos a diferença na nossa sociedade, fazemos a diferença no nosso mundo. Que Deus, com sua infinita misericórdia, nos abrace, transforme o nosso coração e, a exemplo de Cristo, possamos semear e distribuir a vida e fazer germinar o amor que Ele tanto quis no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.